Olá, queridos inscritos do canal, aqui é mais uma vez o professor Marcelo e dessa vez esse vídeo para dar continuidade aos vídeos que eu estou postando. Nesse vídeo a gente vai resolver 4 questões, sendo 2 delas as relações envolvendo as relações métricas no triângulo retângulo. Essas serão as 2 primeiras. A terceira questão ela envolve o teorema de Tales. E a quarta questão, retas paralelas cortadas por transversal. Para variar, é do jeito curtinhos de ser, então a gente vai explicar nos mínimos detalhes passo a passo. Aqui já vai uma informação. Nas 2 primeiras questões, se você já conhece as relações métricas no triângulo retângulo, por exemplo, se não te sou estranho, B vezes C igual a A vezes H, H ao quadrado igual a M vezes N, C ao quadrado igual a A vezes N, P ao quadrado igual a A vezes M. Se essas relações não são o estranho, provavelmente você resolveria as questões de uma maneira muito rápida. Mas o meu objetivo é trabalhar com semelhança. Então vamos supor que por um acaso eu não lembre ou não esteja seguro dessas relações. Então como é que eu resolveria esses problemas? Eu vou partir desses pressupostos, tá? Então, é um vídeo para a gente pensar um pouco sobre 4 questões. Vamos a elas? Deixa eu passar para o conteúdo, vamos a elas. Então, tá aí as questões. Primeira questão. Considerando o triângulo retângulo ao lado, determinar os valores de x, y e z. Deixa eu pegar um marcadorzinho aqui para a gente ir conversando. Então, se você conhece as relações, por exemplo, métricas no triângulo retângulo, provavelmente você começaria aqui pelo y, ó. E diria, olha, y ao quadrado igual a 3,2 vezes 1,8. E já acharia esse valor, depois esse ao quadrado é igual a soma de tudo aqui, que é 5 vezes 1,8, e esse ao quadrado é igual à soma de tudo aqui, que é 5 vezes 3,2. Mas o meu propósito não é esse. Tá? O meu propósito é explicar, então, essas relações se você não consegue enxergá-las de cor. A lógica nossa vai ser a semelhança de triângulos. Então, o que eu te aconselho a fazer? Olhar para essa figura e enxergar nessa figura 3 triângulos semelhantes. Então, vamos a eles. Observe, esse primeiro triângulo é o triângulo maior aqui, ó. Quais são as medidas que eu tenho desse triângulo maior? Eu tenho o ângulo de 90 graus, eu tenho essa medida aqui que é x, essa outra medida correspondente a z, e essa medida aqui embaixo que vai ser 3,2 mais 1,8, que dá 5. Eu vou considerar aqui um ângulo, vou chamar aqui de... Esses 2 ângulos, vou considerar que eles são diferentes, tá? Então, vou chamar esse ângulo aqui de um tracinho. Então, aqui seria esse ângulo. E para diferenciar esses 2 ângulos aqui, um ângulo com 2 tracinhos. Tudo bem? Agora o que eu vou fazer? Eu vou levar em consideração esse triângulo agora, ó. Esse triângulo retângulo. Então, se a gente considerar esse triângulo retângulo, quais são as medidas que a gente tem? Vamos lembrar que aqui é o ângulo de 90 graus. Esta medida aqui seria o x. Essa medida aqui seria o y. E essa medida aqui, 3,2 metros. Aqui eu teria o ângulo. E observe que os ângulos, a soma dos ângulos internos aqui, dá 180 graus. Eu tenho 90. Esses 2 ângulos são ângulos complementares. Tá? Então, se eu tenho aqui esse ângulo, quem é o complementar dele? É esse ângulo aqui, ó. Então, observe que esse triângulo e esse triângulo, eles são semelhantes. Eles são triângulos retângulos e os ângulos internos possuem a mesma medida. Logo, os lados são proporcionais. E é essa a ideia que a gente vai fazer para encontrar qual é o valor de x, y e z.
Mas ainda tem mais um triângulo. Vamos a ele, que seria esse triângulo aqui. Quais as medidas que a gente tem dele? O ângulo aqui, 90 graus. Tem essa medida y. Tem essa medida z. Aqui eu tenho esse ângulo. Então, 1,8, perdão. Agora eu tenho esse ângulo aqui, que corresponde a esse. E o complementar dele é esse aqui, ó. Esses ângulos são complementares. Observe que os três triângulos formados, eles são semelhantes, porque os ângulos internos possuem a mesma medida, consequentemente, os lados correspondentes são proporcionais. E usando essa propriedade da semelhança de triângulos, a gente vai conseguir achar quem é x, y e z. Vamos a ela? Então, vamos supor que eu comece relacionando esse triângulo, ó, x, e vou dizer x está para... E vou relacionar com esse lado agora aqui. X está para 5, assim como... eu vou olhar para esse triângulo agora. E agora começo a tomar cuidado, tá? Quem é o correspondente a x nesse triângulo? Então, o que eu tenho de olhar? Observe que o lado x eu tenho este ângulo e o ângulo de 90 graus. Então, nesse triângulo eu vou procurar o ângulo de 90 graus e esse ângulo com um traço. Ó, ângulo de 90 graus e um traço está aqui. Então, o x corresponde a 3,2. Assim como, observe que o 5, então, corresponde aos dois ângulos, ó, este ângulo e este ângulo. Vou chamar de um traço e dois traços. Um traço e dois traços é esse lado. Então, o 5 corresponde ao x. E daqui a gente consegue determinar qual é o valor de x. Como? Multiplicando cruzado, né? Então, a gente vai fazer x vezes x, que vai dar x ao quadrado, igual a 5 vezes 3,2. 5 vezes 2 dá 10, vai 1. 5 vezes 3, 15 e 1, 16. Então, essa conta dá 16. Qual é o número que, multiplicado por ele mesmo, resulta em 16? Só que esse número aqui, no nosso caso, como é medida de lado, só pode ser positivo, né? Então, vai ser 4, porque 4 vezes 4 vai ser igual a 16. Então, conseguimos determinar qual é a medida x. A medida x é 4. Vamos reescrever então, ó. Agora eu tenho que aqui mede 4 metros e aqui também mede 4 metros. Observe que aqui agora eu posso usar o Teorema de Pitágoras. E aqui eu já vou avançar um pouquinho, tá bom? Observe que essa medida z é uma medida de um cateto. Então aqui eu tenho cateto e aqui eu tenho cateto. E o 5 corresponde à minha hipotenusa. É lógico que você já poderia dizer, nos vídeos anteriores eu falei para vocês gravarem alguns ternos pitagóricos, 3, 4 e 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, porque eles aparecem bastante. Mas vamos supor que eu não gravei, eu preciso determinar o valor do z. Observe que z é um cateto. Então, o que eu começo? Pode começar com um cateto, não tem problema não. Então, o cateto elevado ao quadrado vai ser igual a quem? A subtração aqui, ó. Então, da hipotenusa e o outro cateto também elevado ao quadrado. Então, z ao quadrado vai ser 5 ao quadrado menos 4 ao quadrado. Toda vez que for o cateto que você estiver determinando, você eleva o cateto ao quadrado e subtrai a hipotenusa ao quadrado menos o outro cateto ao quadrado, tá? Só que aqui eu vou usar um produto notável que a gente já viu, que é a diferença de quadrados. Eu não quero fazer essa conta, ó. Se eu fizer z ao quadrado, vai ser igual. Eu não quero fazer 25, que é 5 vezes 5, menos 16. Eu posso fazer... Como é que... Isso aqui é a diferença de quadrados. Eu somo, eu vou fazer... Esse aqui eu vou fazer, tá? A diferença de quadrados eu posso representar como o produto entre a soma deles pela diferença. É o produto da soma pela diferença. Que seria 25 menos 16. Isso aqui vai dar o mesmo resultado.
Z vai ser igual. Quanto que é 5 mais 4? 9. E 5 menos 4 dá 1. Então, 9 vezes 1 dá 9. Qual é o número positivo, nesse caso, porque a medida de lado, que multiplicado por ele mesmo dá 9. É o 3. Perfeito? Observe que a gente tem o y aqui, que a gente está a determinar também. Já determinamos o x, agora só falta determinar o y. E a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras aqui de novo. Observe que o y é um cateto. Então, eu vou fazer y igual, y ao quadrado igual, cateto igual. A hipotenusa ao quadrado menos o outro cateto também elevado ao quadrado. Observe que eu vou usar essa propriedade agora, só que eu vou usar um pouquinho mais rápido. Igual, vamos somar 4 mais 3,2. É o produto da soma pela diferença. Isso aqui é a diferença de quadrados. Então, o produto da soma, 4 mais 3,2, que vai dar 7,2, vezes a diferença, 4 menos 3,2, que dá 0,8. Fazendo essa multiplicação, então a gente tem y ao quadrado igual. Multiplicando aqui 7,2 por 0,8, você vai chegar em 5,76. E agora o que a gente precisa saber? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 5,76. Nesse caso aqui, como é a medida, a gente quer um número positivo. O que nós vamos fazer? Eu vou transformar esse número aqui em fração, né? Vai ser, como ele é um número decimal, eu vou transformá-lo em fração. A fração, o denominador, como são duas casas após a vírgula, o denominador é 100. Então, vai ser 576 sobre 100. E agora, professor, eu vou extrair a raiz quadrada de 576 e a raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 576, como é que eu faço? Eu vou assim, ó. 10 vezes 10, eu penso sempre no número ao quadrado, tá? Então, 10 elevado ao quadrado vai ser 100. 20 elevado ao quadrado, 400. 30 ao quadrado, 900. 900 é maior que 576. Então, está entre 20 e 30, porque 20 ao quadrado são 400. É maior. E aí, depois eu vou tentando, usando as minhas relações, eu vou perceber que vai ser 24. 24 vezes 24 vai dar os 576. E 10 vezes 10 dá 100. Então, a raiz quadrada de 100 é 10. 24 dividido por 10 dá 2,4. Portanto, o y é 2,4. Tudo bem? Então, a questão pedia para a gente calcular qual era o valor do x, do y e do z. Deixa eu retornar aqui. Deixa eu voltar aqui do seu lado. Então, eu não falei, mas é o mesmo raciocínio, tá? Então, o que você deve fazer? Nessa primeira questão, você escreve a questão e depois tenta resolver. Professor, eu resolvi porque eu sei as relações métricas, já sei as relações métricas de cabeça. Usei e cheguei nesses valores. Perfeito, tá? Mas o meu objetivo aqui é mostrar a semelhança de triângulos, tá bom? Então, vamos lá. Mesma coisa, você dá uma pausa, tenta encontrar esses valores do perímetro e da área. Então, vamos lá. Calcule o perímetro e a área do triângulo abaixo. Então, o que eu preciso para calcular o perímetro e a área? O perímetro eu vou precisar dessa medida, conhecer essa medida, eu vou chamar de x. Então, eu vou precisar dessa medida. E vou precisar dessa medida, que corresponde à altura desse triângulo. Ah, professor, esse triângulo aqui é conhecido, né? O 5, 12, 13. É isso aí. Mas vamos supor que eu não conhecesse. Eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. O x é um cateto. Posso começar com ele? Posso. Cateto ao quadrado vai ser igual a hipotenusa ao quadrado menos a medida do outro cateto também elevado ao quadrado.
Aqui eu vou usar então a diferença de quadrados. Ó. X ao quadrado vai ser igual. A soma deles, 13 mais 12, 25. Multiplicado pela diferença deles, 13 menos 12 dá 1. Lembra, a diferença de quadrados é... Então, se fosse a ao quadrado menos b ao quadrado, ficaria a mais b que multiplica a menos b. Isso nós já vimos. Tá? Isso aqui é muito útil aqui. 25 vezes 1 é 25. Qual é o número positivo? Porque é uma medida que multiplicado por ele mesmo dá 25, é 5. Então, esse x aqui é 5. Então, logo o perímetro vai ser o 5, que a gente acabou de achar, mais o 13, mais o 12. Então, o perímetro, tem um símbolo para perímetro, tá? O perímetro é indicado por 2P. Pzinho sozinho é o semiperímetro. Mas o perímetro, que é 2P, vai ser essa soma, que vai dar 30. Perímetro é o contorno, a unidade aqui é centímetro, portanto, 30 centímetros. E agora vamos para a área. Então, a gente já sabe que aqui vale 5 e agora a gente vai calcular a área. Como é que a gente calcula a área de um triângulo? A área de um triângulo é base vezes altura, produto da base pela altura, dividido por 2. Então, base vezes altura dividido por 2. Então, vamos achar essa altura aí. Mesma coisa. Então, eu vou trabalhar aqui com a questão dos triângulos semelhantes. Então, eu tenho esse triângulo menorzinho, que eu tenho as medidas 5, H, e ele é um triângulo retângulo. Se eu chamar esse ângulo aqui de um tracinho aqui, também vai ser o mesmo. E aqui, se eu usar 2 tracinhos, eles são complementares. Onde um aparece, o outro também aparece. Então, aqui está aqui esse triângulo. Observe que, então, esse triângulo, comparado com esse triângulo maior, eles são semelhantes. Os ângulos internos todos têm a mesma medida, consequentemente, os lados são proporcionais. Vamos pegar esse outro triângulo aqui. Então, para esse outro triângulo, a gente tem essa medida H, a gente tem essa medida 12. Cuidado, essa medida a gente não tem, tá? Estou pensando nesse triângulo aqui, ó. Eu não tenho essa medida. Mas aqui é 90 graus. Aqui, 2 tracinhos, complementar um tracinho. E vamos tentar ver se a gente consegue uma relação entre esses aqui. Então, se eu relacionar esse lado aqui, o 5, então eu posso dizer que 5 está para... E vamos relacionar esse lado aqui. Eu preciso achar a altura, né? Esse H aqui para poder calcular a área desse triângulo. Então, 5 está para H, assim como, vamos agora do outro lado. Vamos verificar quem é o 5. O 5, do outro lado, tá os dois ângulos complementares. Os dois ângulos complementares são 12. Sobre, agora o H é o 90 e o ângulo com 2 tracinhos. 90 com o ângulo 2 tracinhos é esse aqui. E essa medida eu não tenho. Então, se eu comparar esses dois triângulos, eu não consigo fazer. Porque essa medida aqui eu não tenho. Que seria correspondente a esse tamanho aqui. Só que a gente não desiste. A gente ainda tem esse triângulo grande aqui, ó. Maior triângulo. Então, vamos escrevê-lo. Por aqui a gente não conseguiu sair. Então, eu faço questão de simular todas as possibilidades, tá? Inclusive aquelas que você está fazendo e que não dão certo. Então, vamos agora usar esse triângulo, ó, 90 graus. Vou marcar esse ângulo e vou marcar esse ângulo aqui. Agora vamos trazer as medidas. Aqui eu tenho 5 metros, 5 centímetros, 12 centímetros e 13 centímetros. E eu vou continuar olhando para esse triângulo aqui e ver se eu consigo relacionar o 5 e o H desse triângulo. Quem é desse lado o que se relaciona com o 5? Observa. O 5 está pegando os dois ângulos complementares. Os dois ângulos complementares é essa medida aqui para esse triângulo. Ó. É o 13.
O H está pegando o ângulo de 90 graus e o ângulo com 2 traços. 90 graus e 2 traços. Então, é o 12. E daqui a gente consegue tirar o valor do H, da nossa altura, e depois achar a nossa área. O que eu posso fazer? Eu posso trocar o H e o 13 de posição, o H ficaria sozinho, e esse 12 multiplicaria o 5. Tá? Então, como é que ficaria? 12 vezes 5, aqui ficaria 60. Trocando o H e o 13 de posição, o H ficaria, então, 60 dividido por 13. H seria 60 dividido por 13. Professor, não entendi. Era assim, né? 13 vezes H, 13H. 5 vezes 12, 60. Dividindo por 13, o H vai ser 60 13avos. Vamos calcular a área agora. Então, eu tenho que o H é 60 13avos. Então, essa área vai ser a base, que é 13, vezes a altura, que é 60 13avos, dividido por 2. A gente consegue 13 dividido por 13 dá 1. 1 vezes 60, 60 mesmo. E 60 dividido por 2 dá 30. 30 centímetros quadrados. Tudo bem? Vamos para a próxima? Essa aqui eu fiz questão, ela tem vários itens, eu fiz questão de selecionar esse item, até para o vídeo não ficar muito grande. Porque aqui vai cair numa equação do segundo grau. Então vamos dar uma olhada para ele. Então aqui é o teorema de Tales. Ele diz aqui que as retas R, S e T são paralelas, e essas duas retas aqui são as retas transversais. O que nos diz o teorema de Tales? Que os segmentos correspondentes são proporcionais. Então, a gente pode escrever, por exemplo, x mais 5 está para x, eu costumo pegar sempre da mesma reta, igual, quem é o correspondente do x mais 5 na outra reta? É o x mais 3. X mais 3 sobre quem é o correspondente de x é o 4. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar cruzado. Propriedade fundamental da proporção. Então, vamos lá. X vai multiplicar esse x vezes x vai dar x ao quadrado. E o x também vai multiplicar esse 3, mais x vezes 3, 3x, igual. Agora a gente vai multiplicar 4 vezes x, 4x, e 4 vezes 5, 20. O que eu vou fazer? Como é uma equação do segundo grau, se a gente lembra, para manusear essa equação, é interessante que esses termos aqui, o segundo termo, seja igual a zero. Então, eu vou tirar o 4 daqui e vou tirar depois o 20. Então, eu vou subtrair menos 4x. Se eu subtrair menos 4x, vai ficar x ao quadrado. Estou subtraindo 4x dos dois lados. Se eu subtrair 4x aqui, vai ficar menos 1x, igual 4x menos 4x zerou e fica 20. Agora eu vou subtrair 20. Então vai ficar x ao quadrado menos x menos 20 igual a zero. Lembra que para manipular, para mexer numa equação do segundo grau, é interessante que ela seja igual a zero. Então vamos para ela. Como é que a gente manipula essa equação? Existe uma fórmula de resolução geral, né? Que a gente já discutiu, erroneamente chamada de fórmula de Bhaskara, mas o vídeo não tem esse objetivo. O que é interessante aqui? Vamos tentar encontrar essas raízes sem utilizar a fórmula de Bhaskara. Mas eu preciso determinar quem é o A, B e C. Lembra? A, B e C são chamados de coeficientes dessa equação. O A é o número que está multiplicando o termo elevado ao quadrado. Observe, aqui não tem nada, é o número 1. Então, A igual a 1. O B é o termo que está multiplicando o x ou a variável do primeiro grau. Então, no caso aqui, nossa, é x, e aqui eu tenho o menos 1.
E o C é o termo independente. O termo independente aqui, o que não tem a letra, é o menos 20. Tudo bem até aqui? Agora vamos lá. Se existirem, pode ser que não exista, tá? Mas se existirem, pode existir até dois valores que a gente coloque aqui no lugar do x e que faça isso aqui dar zero. Eu vou chamar esses valores de x1 e x2. Esses valores são chamados de raízes, ou zeros dessa equação. Qual informação que a gente tem e que talvez muitas vezes essa informação é importante para a gente determinar quem são esses valores? A gente tem uma informação sobre a soma deles. A soma desses valores, eu não sei quais são, mas o resultado da soma deles pode ser calculado por essa expressão. Menos B sobre A. E o produto desses dois valores, se eles existirem, então x1 vezes x2, pode ser calculado por essa expressão, C sobre A. Que vale, deixa eu me aparecer aqui um pouquinho. Isso vem das relações de Girard. Se vocês quiserem, deixa nos comentários, que depois eu tento mostrar para vocês de onde vem isso e qual é o raciocínio que está por trás disso. Tá bom? Se isso foi interessante para você, deixa nos comentários. A gente faz um vídeo específico para isso. Então eu tenho aqui, ó, a soma dessas duas raízes, eu posso obtê-las por menos B sobre A, e o produto dessas raízes eu posso obter dividindo C pelo A. E observe que o A, o B e o C eu já tenho. Então vamos tentar achar esses números. Então vamos começar aqui com menos B sobre A. Então se eu fizer isso aqui, menos B sobre A. Então, menos, o B nosso é menos 1, então vai ficar menos 1, dividido pelo valor do A, o nosso valor do A é 1. Menos vezes menos dá mais, 1 dividido por 1, então a soma, 1. Então eu não sei quais são os valores dessas raízes, ou esses valores que zeram essa equação, mas eu sei que esses valores somados dão 1. E agora vamos ver o valor deles multiplicado, que é C sobre A. C sobre A. O C é menos 20 e o A é 1. E agora eu sei que o produto deles, desses dois valores, que eu ainda não sei quais são, é menos 20. Pensa comigo. Diz para mim aí dois números inteiros, tá? Que multiplicados dão 20. Acredito que veio na sua cabeça. 4 e 5. Tem mais algum? Inteiro, tá? 1 e 20. É isso aí. Então poderia ser 4 e 5 ou 1 e 20. 2 e 10. Agora, qual par que eu vou pegar? Qual que vai determinar? Por exemplo, se eu pegar 2 e 10. Como o sinal aqui é negativo, um deles tem que ser negativo. Vamos supor que eu coloque menos 2. Ficaria 10 e menos 2, se fossem esses números. Só que a hora que eu somá-los, 10 menos 2 daria 8. E a soma tem que dar 1. Opa, então eu sei, professor, só pode ser o 4 e o 5. E o valor negativo para dar menos 20, eu vou colocar aqui no 4. Então vai ser menos 4 e 5. É isso, professor? É. Observe que se eu multiplicar menos 4 por 5, dá menos 20. E se eu somar 5 com menos 4, dá 1 positivo. Então, são esses valores mesmo. São esses valores que zeram essa equação. Ah, professor, dá para provar? Dá sim, ó. Se você trocar o x por 5, faça esse movimento, ó. 5 elevado ao quadrado, isso aqui dá 25. Menos 5, menos 20. Então, eu teria 25 menos 5 menos 20. 25 menos 5 dá 20. 20 menos 20 dá 0. Ah, o menos 4 não dá certo não, professor. Dá sim, quer ver?
Menos 4 elevado ao quadrado é menos 4 vezes menos 4, que vai dar 16. Menos o menos 4. Menos menos 4 vai dar mais 4. Então, a gente teria 16 mais 4, que dá 20. 20 menos 20 dá 0. Esses valores aqui são as raízes dessa equação. Agora, vamos voltar para o nosso problema e ver se faz sentido. Então, a gente achou menos 4 e 5. Observa aqui que para o nosso problema, o menos 4 não faz sentido, porque esses tamanhos são positivos. Se você substituir por menos 4 aqui, o tamanho seria negativo e não faz sentido nenhum. Agora, vamos trocar por 5 e ver se o problema fez sentido. Se eu trocar por 5, olha, eu tinha x mais 3, então vai ficar 5 mais 3. 5 mais 3 são 8. 5 mais x mais 5 vai ser 5 mais 5, 10. E aqui x. Vamos ver? A razão 8 para 2, 8 para 4 é 2. E 10 para 5 é 2. Então, a resposta aqui do nosso problema é o x vale 5. Tudo bem? Estamos acabando, tá? Vamos para a última questão. A última questão, retas paralelas cortadas por transversal. Vamos ver o que a gente consegue enxergar aqui, ó. Olhe para esse problema, tente resolvê-lo e depois você vem aqui para a resolução. A primeira coisa que eu consegui enxergar foi aqui, ó. Consigo determinar qual é o valor do n. Olhei para cá, 126 mais n é 180. Então, se eu subtrair 126 dos dois lados, eu vou chegar que o meu n é 54. Então, esse valor aqui é 54. Olhe para essa reta. Então, essas duas retas aqui são paralelas. Esse ângulo de 54 e esse ângulo aqui, ó, tem a mesma medida. Eles são alternos internos. Então, o z ele vai ser 54 também. Alternos internos. Vamos ver se a gente consegue enxergar mais alguma coisa aqui. Aí, professor, eu enxerguei que x mais 36 é igual a y menos 30. Ó, eles também são alternos internos. Só que aí a gente tem o y, né? Ficaria com duas variáveis, o x e o y. Ó, vê se você concorda comigo. Estou olhando para esse triângulo. Eu sei que a soma dos ângulos internos em qualquer triângulo mede 180 graus. Então, eu posso dizer que 54 mais y menos 30 mais y vale 180 graus. 54 menos 30, eu tenho 24. Y mais y, 2y. Isso aqui é igual a 180. Eu vou tirar 24 dos dois lados. Se eu tirar 24 dos dois lados, vai ficar 2y. 180 tirando 24 vai ficar 156. Eu quero o valor do y, eu vou dividir então essa equação por 2. Então vai ficar 2 dividido por 2 vai dar o y, e 156 dividido por 2 vai dar 78. Então, o nosso y é 78. Vamos ver o que mais eu consigo enxergar. Ó, no comecinho a gente falou que este ângulo e este ângulo aqui são iguais, eles têm a mesma medida, eles são alternos internos. Então, se o y é 78, se eu fizer 78 menos 30, vai dar 48. Então, se aqui mede 48, aqui mede 48 também. Então, a gente pode escrever o quê? Então, estou comparando esse e esse. Que x mais 36 tem que ser igual a 48. Tirando 36 dos dois lados, vai ficar x, 48 menos 36 dá 12. X igual a 12. Tranquilo?
Deixa eu voltar aqui para me despedir de vocês. Então tá aí, as questões que eu preparei são essas. Então, qual foi a lógica aí? A gente olhar bem, né, para figuras semelhantes. Se você depois der uma olhadinha, olha aí que eu tenho alguns casos de figuras semelhantes, né? Então eu tenho figuras semelhantes, particularmente os triângulos. Se eu tiver dois ângulos, necessariamente esses dois ângulos com a mesma medida, necessariamente esses dois triângulos que eu estou comparando, eles são semelhantes, porque o terceiro é o que falta para 180, logo os três ângulos internos vão ter a mesma medida e esses triângulos são semelhantes. Se eu tiver lado, um ângulo e o outro lado correspondente, dois triângulos, esse mesmo ângulo e os lados são proporcionais. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que esses dois triângulos também são semelhantes. E se eu tiver lados, os três lados proporcionais, estão comparando triângulos, tá? Os três lados, eu vejo que eles têm, a mesma razão de semelhança, esses triângulos são semelhantes. Então, são três critérios aí que aparecem no seu livro. Dois ângulos, então ele chama lá de AA, um lado, ângulo, lado, L, A, L, e os três lados, L, 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 tá bom? Vale a pena você dar uma olhadinha. Espero que esse vídeo te ajude. Vejo vocês numa próxima e fui!